Oi pessoal, vamos lá, dar continuidade, certo, aos nossos estudos. E afirmo a vocês que essa aula é a aula mais importante de todas, porque saber epidemiologia, saber fator de risco sobre uma certa doença sindrômica, todo mundo sabe. Agora aqui eu já vou falar de farmacologia com vocês, vou falar sobre fisiopatologia e sobre todo o mecanismo que acontece durante a fisiopatologia da insuficiência cardíaca. E aí, eu quero que vocês raciocinem com toda, a sequência de meu raciocínio. Raciocinem junto comigo. Vamos lá. Vocês sabem que a insuficiência cardíaca é provocada por qualquer problema na sístole ou diástole do coração. Isso você já sabe. Vai mexer no ciclo cardíaco do coração e vai fazer com que o coração não consiga ter uma fração de ejeção correta. Se você não sabe o que é fração de ejeção, volta para o vídeo anterior. Fração de ejeção, só repetindo, é a quantidade de sangue que o coração consegue colocar para fora, dividido por quanto que ele coloca para dentro. Agora eu quero que vocês pensem comigo. Se o coração está em uma insuficiência cardíaca, ele já não está bem, ele está tendo alguma patologia. Então eu posso dizer que essa redução nesse débito cardíaco, vai trazer uma disfunção hemodinâmica. O que seria uma disfunção hemodinâmica, meu senhor? Seria o quanto sangue está circulando naquela região ali. Então, dinâmica de dinamismo, hemo de sangue. Então seria, existe uma disfunção de passagem de sangue ali, já que o ventrículo ele não está conseguindo fazer uma sístole, uma contração correta. E aí a gente tem que pensar o seguinte: quando o coração começa a ter essas dificuldades para bombear esse sangue, como a gente já falou, a quantidade suficiente, ele vai ter alguma série de efeitos. E que efeitos são esses? De início, o mais básico, e é o que vocês já sabem, que não pode deixar de saber de jeito nenhum, é o que, meu senhor? É a redução no volume de sangue que o coração bombeia a cada contração. Eita, meu senhor, isso que tu falou eu sei o que é. Tem nome? Tem sim. E é o que, meu senhor? Volume de ejeção. Eu não disse a vocês que se o coração está tendo uma redução no volume de sangue que o coração coloca para fora a cada contração, ele tem um volume de ejeção o quê? Baixo. E outra coisa seria o quê, meu senhor? Aumento da pressão dentro das câmaras do coração durante o enchimento. Calma, meu senhor, como é? Aumento da pressão dentro das câmaras do coração durante o preenchimento. Por que está falando isso, meu senhor? Pensa comigo. Imagina que eu sou um menino afoito, estou numa festa e o meu bolso é o meu coração. Imagina o seguinte: eu fui para uma mesa que só tinha salgado. Comecei a botar um bocado de salgado dentro do meu bolso, escondido para comer em casa. E aí meu bolso tá todo cheio, Aí agora eu fui para a mesa de doce. Imagina que meu bolso é meu coração. O coração, o meu bolso, que é o meu coração, ele tá cheio de salgado, certo? Coloquei um bocado de salgado. Aí pensa, meu senhor, eita, o teu bolso é o teu coração. Ele tá cheio de salgado, ele tá cheio de sangue, igual na insuficiência cardíaca. Porque se insuficiência cardíaca é a dificuldade de colocar o sangue para fora, ou seja, o sangue fica preso dentro, não é isso? A fração de ejeção não está baixa, ou seja, dentro do meu bolso vai ter um bocado de sangue, dentro do meu bolso vai estar cheio de salgado. Imagina, eu vou agora pôr a mesa de doce, eu vou botar mais doce dentro, porque a gente sabe que o coração da gente ele não só contrai uma vez. Imagina o seguinte, ele contraiu, aí saiu pouco. Se sair pouco, fica muito. Então dentro do bolso ali tá muito salgado. E ele ainda vai botar mais doce. O menino vai botar mais doce ainda, vai vir mais sangue ainda do corpo. Ou seja, o coração ele fica o quê? Maior, ele vai ficar maior porque ele tá com mais sangue. Isso no início. Consegue entender esse raciocínio comigo? E aí ele fica maior. Ou seja, imagina uma mangueira que tinha uma certa quantidade de água e agora tem mais água. Mesma coisa do bolso. O bolso que tinha salgadinho e agora ainda vai ter brigadeiro bem casado, vai ficar muito maior. A pressão aumenta. Então, antes de eu mostrar esse gráfico que está aqui na tela, eu quero que vocês entendam. Existe a redução do volume de ejeção, certo? Porém, existe o aumento da pressão dentro do coração. A pressão entre os ventrículos vai aumentar, porque vai chegar mais sangue e ele está colocando pouco para fora. É igual uma bola de festa.
que tem um furinho pequeno e você está enchendo ela e tem só um furinho pequeno. Sai bem menos do que está entrando, certo? Então, esse é o início dessa disfunção hemodinâmica. E aí eu preciso falar para vocês o seguinte: essa disfunção hemodinâmica, que vai estar relacionada com essa redução do débito cardíaco, vai ter uma relação com outros órgãos. Porque se eu mexo na pressão, se eu mexo na secreção de substâncias, né, ou na função do coração como um todo, eu vou ter que compensar. E o coração, ele tem uma resposta compensatória. E ele vai mexer, anota aí, vai ter basicamente 4 ações importantíssimas que o coração ele vai fazer, certo? Então, quais são essas 4, meus senhores? Eu quero que vocês anotem aí, ó. O sistema cardiovascular, aí o sistema cardiovascular vai fazer uma certa ação. Aí qual é a segunda? Sistema neurohormonal vai fazer outra ação. Qual é a terceira, meu senhor? O sistema renina, angiotensina, aldosterona. Isso vocês conhecem bem. Vai fazer outra ação. E o quarto, a gente vai ter o quê? Uma liberação do peptídeo natriurético, que é o BNP. E já vou falar disso. Então, ó, entendam, certo? A fisiopatologia vai trazer essas 4 ações compensatórias, porque o coração, ele vê que dentro dele está com a pressão maior, porém o corpo todo não tem quantidade de sangue. O coração está ficando com todo o sangue para ele. O bolso está cheio de salgado e doce, mas o resto da calça, a camisa, o relógio, não tem nada. Então está faltando açúcar, faltando sangue no resto do corpo. Então, meio que o corpo inteiro fica hipotêncio, né? A pressão cai, tudo cai. Porém, o coração não. Então, a gente tem que entender nisso. E aí a gente vai ter essas 4 reações, esses 4 sistemas que vão meio que compensar o coração. Aí o que é que acontece? A grande ação inicial que a gente vai ter é o seguinte: o sistema cardiovascular, ele vai tentar compensar aumentando o que, meu senhor? A frequência cardíaca. E sabe como é que ele faz isso? Ele acaba meio que secretando uma substância, um neurotransmissor, que a gente chama de norepinefrina. A norepinefrina vai ser um neurotransmissor que vai ser secretado para quê, meu senhor? Para praticamente, né, ajudar a aumentar o quê? A frequência cardíaca. Então, ela é basicamente essa catecolamina, que a gente chama em farmacologia. Por isso, se preocupar com esses nomes não. Mas é porque tem ativação dos barorreceptores. Lembram que o coração, na aorta, tem barorreceptores, que são neurônios que estão ali para regular a pressão, contração. Então, o sistema cardiovascular, ele aumenta essa sua contração de acordo com esse sistema neurohormonal. Quando libera muita catecolamina, que uma delas é a norepinefrina, que vai fazer com que os nervos façam com que o coração se contraia mais. Porque pensa, se está com muito sangue no coração preso, muito doce e salgado preso no bolso, tem que ter uma força ali que expulse aquilo, entendeu? E expulse. Então o que acontece? Se eu aumentar a contração do coração, a frequência cardíaca, eu vou aumentar a chance de expulsar essas substâncias, certo? E aí qual é o outro sistema, meu senhor? O sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vocês já viram e já sabem que esse sistema, ele praticamente regula o que, meu senhor? Tá aqui, ó, ativação do SRAA, certo? O que é que eles fazem, meu senhor? O sistema renina, angiotensina, aldosterona, eles vão basicamente mexer com o volume do sangue. Porque pensem comigo, se eles têm que aumentar a pressão do corpo inteiro, o que é que eles vão ter que fazer? O que, meu senhor? Eles vão ter que aumentar a pressão. E aí, como é que eu aumento a pressão? Eu posso fazer uma vasoconstrição, é o que eles vão fazer. Então, o sistema renina-angiotensina funciona como? Vocês sabem. Deixa eu mostrar uma imagem aqui. Essa imagem aqui, ó, que está um pouquinho borrada, mas não tem problema, foca no que eu estou falando. Existe basicamente uma sequência. Ó, se existe uma queda de pressão, o rim, ele percebe, certo? Então, ele vai liberar, né, as células que a gente chama de células justaglomerulares do rim, começa a secretar a renina, certo? Que é uma enzima. E o que acontece a renina? A renina
vai atuar sobre uma substância que a gente chama de angiotensinogênio. Imagina que essa substância já existisse, entendeu? E aí a renina chega lá e diz: ei, angiotensinogênio, tu tem que se transformar, bicho. É igual um Super Saiyajin, aquele desenho que tem que faz fusão e se transforma, um super-herói. E aí o angiotensinogênio, ele se transforma, ele se converte em angiotensina 1. Então, basicamente, existe, né, essa conversão inicial. A renina participa dessa conversão. Tá, meu senhor, mas o que é que isso tem a ver? Siga as etapas que vocês vão entender. E aí, a angiotensina 1, meio que ela é uma molécula que a gente diz que ela está inativada ainda, certo? Ela só é ativada quando ela está na angiotensina 2. E aí, ela meio que se transforma do 1 para o 2. Só que quem que faz isso, meu senhor? A gente chama de ECA. Quem é o ECA, meu senhor? É a enzima conversora de angiotensina. É uma enzima que vai convergir, vai mudar, vai trocar. E aí, em vez de ser angiotensina 1, vai ser agora a angiotensina 2. E aí, a angiotensina 2 vai atuar na supraadrenal, aqui em cima, ó. Fica supraadrenal, em cima do rim. E aí, o que é, meu senhor, que a angiotensina vai fazer? Ela já tem de início, assim que ela é feita, assim que ela se transforma, assim que ela aparece, ela vai provocar uma vasoconstrição inicial. Ou seja, o vaso ele vai diminuir. E se ele diminui, ele aumenta o quê? A pressão. Então ele já começa a mexer na pressão dos vasos sanguíneos. Entendeu? Isso ajuda a aumentar o quê? Aumenta a resistência, aumenta a pressão, entendeu? E além disso, ela vai estimular a suprarrenal a secretar o que, meu senhor? A famosa aldosterona. E o que é que a aldosterona faz agora, meu senhor? Já que ela é o bambambam, é o final. Ela começa, sabe o que? Ela começa a reabsorver sódio e água. E o que é isso, meu senhor? Está até aqui na imagem, ó. Retenção de sódio e água. O que é que ela faz? Por que ela faz isso? Começa a reter sódio e água, muito sódio e água agora dentro do... Porque um paciente tem insuficiência cardíaca, ele não mija muito, tá? Ele fica cheio de edema. Por que ele fica cheio de edema, cheio de líquido? Porque imagina comigo. Imagina que tu tem uma mangueira e agora tu tá diminuindo o calibre dela e ainda tá botando mais água dentro. O que é que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar. Então, é meio que o seguinte, ó, imagina essa mangueira conectada com o coração de uma pessoa que está com insuficiência cardíaca. O coração não consegue mandar sangue para a mangueira e a gente sabe que a mangueira tem que mandar para o coração. Então, imagina, se eu forçar a mangueira, meio que eu vou forçar o coração. O corpo pensa assim. Por isso que é o mecanismo compensatório. Eles pensam que é exatamente isso. Se eu forço a mangueira, eu vou forçar o líquido que tem na mangueira, eu vou colocar mais água na mangueira, eu vou diminuir o calibre da mangueira, fazer com que a pressão aqui aumente pela presença da aldosterona e vou fazer com que, meu senhor, vou fazer com que essa pressão chegue até o coração. Porque se tem algo no coração que não está tirando o sangue dele, agora vai tirar com essa pressão alta. Então, meio que eu deixo o paciente com uma pressão maior para essa pressão chegar no coração e dizer: ei, esse sangue que está ficando aí, ó, porque o teu volume de ejeção está baixo, tem que sair. Então é um mecanismo compensatório. Porém, a gente tem que entender que esse mecanismo compensatório, ao longo prazo, ele vai prejudicar o coração. Mas antes, tem outra imagenzinha que eu quero mostrar a vocês. Alguém sabe que imagem é essa do Guyton? Essa imagem aqui é a do famoso mecanismo Frank-Starling. E que mecanismo é esse, meu senhor? É um mecanismo que compara o volume de ejeção com a pressão do coração, que a gente chama de pré-carga, né? Essa pressão diastólica. E aí o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, que esse mecanismo de Frank-Starling, ele é uma propriedade que a gente diz que é intrínseca do coração. O coração já nasceu com ele, então já existe. E aí o que é que ele faz, meu senhor? Ele regula a quantidade do sangue que é bombeado. Então ele regula essa quantidade, certo? Durante o quê? Durante a diástole. Então, enquanto o coração está se abrindo para colocar sangue para dentro, ele vai meio que regular. Ele controla esse enchimento, certo? Imagina isso.
Imagina que o mecanismo de Frankenstein, ele controla o enchimento. Enquanto está chegando sangue, ele está controlando isso. Porém, imagina, quando o coração ele é esticado com a maior quantidade de sangue, da diástole, o mecanismo ele fala isso. Imagina, ele diz que é uma proporção. Quanto mais sangue entra no coração, que é aquele volume telediastólico, quanto mais sangue entra ali, ele fala que a contração vai ser maior. O volume de ejeção vai ser maior. Então, quanto maior a pressão, maior o volume de ejeção. Ele fala disso. Esse é o mecanismo que ele fala disso. Ó. Se tu botar mais sangue no coração, ele vai se contrair com mais força. Esse é o mecanismo de Frankenstein. E esse mecanismo ajuda também nessa relação compensatória. Porque eu acabei de falar para vocês que vai ter uma mangueira de menor calibre por causa do sistema renina-angiotensina. E vai estar chegando um volume muito mais forte no coração. Não é isso? A pressão das câmaras cardíacas vai estar aumentada. E o que é que acontece? Vai estar aumentada e aí a contração vai ser maior, a frequência cardíaca vai ser maior e o coração vai estar tentando colocar para fora mais sangue. Então, de início, esse mecanismo Frankenstein tenta falar assim pro coração: ei, não desiste, a gente tá mandando força aqui para tu e tu vai tentar, né, expulsar mais sangue aí, certo? Então, ele basicamente ele vai estimular. Só que qual que é o problema? No final, tudo isso vai estar atrapalhado, como eu estava falando para vocês. Existe um impacto a longo prazo. Não existe um mecanismo de Frankenstein que aguente o tempo todo. Não existe um sistema de renina-angiotensina que aguente o tempo todo. Não existe quantidade de retenção de sódio e água muito grande, entendeu? Então, basicamente, eles vão estar prejudicados. Vai prejudicar outros órgãos, né, como o rim, vai ter uma hiperperfusão renal, como a hipo, né, como a gente estava falando já antes. Então, assim, a gente tem que relacionar sempre, certo? Sempre, sempre, sempre. Essa parte de que vai ter uma reação de resposta à insuficiência cardíaca, à fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Então, o coração ele vai tentar compensar. E esse quadro aqui, ele resume tudo isso que eu estava falando. Só um minuto. Então, assim, ó, vamos pensar o seguinte. Como eu falei para vocês, a gente vai ter essa redução, vai ter ativação do sistema nervoso, dos baroreceptores que vai secretar, né, neurotransmissor, a catecolamina. Então, como é que a farmacologia chega aqui, meu senhor? A farmacologia chega o seguinte, ó, se eu uso um beta-bloqueador, que é um remédio que vai meio que inibir essa catecolamina, eu não vou ter a sequência do mecanismo do coração. Mesma coisa aqui, ó. Se eu utilizo um IECA, o que é o IECA, meu senhor? O IECA é basicamente o quê? O IECA é um inibidor da enzima de conversão de aldosterona. Então, não vai ter aldosterona. Se não tem aldosterona, não tem o quê? Retenção de sódio, não tem retenção de água, entendeu? E se eu quiser, eu ainda uso o quê? Um diurético. O que é que o diurético faz, meu senhor? Faz o paciente o quê? Mijar. E aí, se ele mija muito, vai estar saindo sódio e água na urina. Então, essa farmacologia aqui mexe com os dois lados, certo? Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá, meu senhor? Tu disse que todo esse mecanismo de insuficiência cardíaca compensatório salva o coração, certo? Mas, eu quero que vocês entendam o seguinte, essa salvação é a curto prazo. Vai chegar um momento que vai ter o quê? A apoptose dos miócitos. E o que é o miócito? O miócito é a célula do ventrículo. Então, assim, a célula do coração, que é o miócito do ventrículo, dos átrios, não vão estar mais funcionando e vão entrar em morte celular. Então, acaba tendo essa morte celular porque o coração está com uma frequência cardíaca maior. E aí, quando começa a morrer, cai tudo. Então a gente diz que esse mecanismo compensatório, no início, ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a pressão cardíaca, ele aumenta, né, tenta aumentar contrações cardíacas, só que quando ele começa a ter a morte de suas células, tudo para de funcionar. Tá, meu senhor, o que é esse ionotropismo e cronotropismo? Já teve uma aula do P1 que a gente falou nisso, né? Ionotropismo, ele é a capacidade do coração de quê? De se alterar.
né? É a capacidade do coração de se alterar a algumas contrações. Então, a capacidade do coração pode se alterar, certo? E no eletro a gente fez isso. E o que seria o cronotropismo, meu senhor? É a capacidade do coração se alterar o quê? A frequência de batimentos. Então, um é em relação à contração, o outro é em relação um é relacionado, o ionotropismo é relacionado à contração. O cronotropismo é em relação à sua frequência. Mas basicamente são características do coração de se alterar. Eles estão se adaptando, como eu falei, ao mecanismo compensatório. Tá, meu senhor, e o que é aquele nome que tu falou, BNP, lá no início? Aí o que é o BNP, meu senhor? O BNP, ele é um neurohormônio que está presente nos ventrículos do coração. E aí quando começa a ter dano ventricular, esse neurohormônio começa a ser o quê? Secretado. E aí eu consigo perceber isso em um exame. Se eu pego um paciente que está com BNP muito alto, isso basicamente deixa na cara de que ele está com insuficiência cardíaca, ele está com algum problema cardíaco. Porque o ventrículo está se contraindo tanto, que está tendo apoptose dos miócitos, certo? E está fazendo com que esse hormônio seja secretado. Então existe essa relação também com o BNP e que dá para ver em exames, certo? Então assim, eu quero que vocês entendam, essa aula é longa, porém precisa entender. Se você entende essa jogada, você entende a insuficiência cardíaca, entende por completo. E é isso que vai fazer você tirar uma nota boa na prova. Se você entende essa aula, assiste 2 vezes se for preciso, porque é a aula que vai ensinar vocês como é a fisiopatologia por completo da insuficiência cardíaca.